Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, está no ar mais um programa Atitude Empreender. Hoje nossa entrevistada será a Andréia Caroline da Silva Abrão, proprietária do Berçário e Educação Infantil Curumim de Poços de Caldas. Fiquem conosco. O Curumim é um centro educacional voltado ao bem-estar dos alunos e tem como maior objetivo proporcionar a eles, principalmente, felicidade. Atendendo crianças de 4 meses a 5 anos, possui uma proposta pedagógica com ênfase na afetividade e na formação da moralidade infantil. Além disso, também possui como norte a sustentabilidade e a formação de uma consciência ecológica nas crianças. Andréia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Charles. É um prazer estar aqui com vocês. É uma grande oportunidade para que todos conheçam o trabalho da nossa escola. Andréia, para que as pessoas conheçam um pouquinho sobre você, gostaria que você se apresentasse, falando um pouco da sua formação, as suas experiências profissionais. Você tem uma grande experiência no segmento de educação, há um bom tempo já. Gostaria que você falasse para a gente. Bom, Charles, a minha história começou há mais de 15 anos. Eu fiz pedagogia aqui em Poços, depois já fiz mais 2 pós-graduação. Recentemente eu concluí um curso de MBA em Gestão Educacional. E como eu sempre gostei muito de estudar, atualmente eu voltei para o curso de Psicologia, estou cursando Psicologia, para complementar os meus conhecimentos na área. Como que surgiu o Berçário Curumim? Olha, toda professora sempre sonha em ter uma escola, para você fazer a sua escola, do seu jeito. Uhum. Então, o Berçário Curumim surgiu de um sonho, nós inauguramos a escola em 2008. A partir de 2012, o nome passou a ser Berçário Curumim. Então, com esse nome, nós já estamos há 6 anos, com uma história cheia de alegrias e de sucessos. E o nome Curumim, de onde que surgiu? Ele é um nome bem específico, ele tem uma particularidade indígena. Gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre esse nome tão interessante. Eu sempre gostei dessas questões relacionadas à natureza. Então, o curumim, na origem, ele é uma palavra de origem indígena, que significa pequeno aprendiz. Então, o pequeno aprendiz é ligado à natureza, às coisas da terra, é preocupado com o meio ambiente. Então, tudo isso reflete o que a nossa escola trabalha com as crianças. Toda essa preocupação com a natureza, com a sustentabilidade, com questões alimentares, alimentação saudável. Então, o nome da nossa escola é um reflexo de tudo isso. E uma das coisas que chama atenção na sua escola é a metodologia de ensino, Gostaria que você falasse sobre essa metodologia tão diferenciada. Na nossa escola, nós trabalhamos com 2 grandes áreas. O trabalho de 0 a 3 anos e o trabalho de 3 a 5 anos. Nós enfatizamos as ideias, inicialmente do Valon, que é um estudioso da área da educação, que enfatiza a afetividade. Então, antes de qualquer coisa na nossa escola, a criança precisa criar um laço de amor com o educador que cuida dela. E a partir desse laço de amor, todo o restante vai acontecer, a aprendizagem, o dia a dia da nossa escola é sempre baseado nisso. A partir das ideias do Valon relacionadas à afetividade, nós trabalhamos também com as ideias do Piaget, que explica a formação da moralidade na vida da criança.
E recentemente nós estamos fazendo alguns estudos mais aprofundados a respeito da criança de 0 a 3 anos. Então, para esclarecer alguns fatos que ainda não eram muito bem traduzidos na nossa área, nós estamos estudando recentemente uma médica pediatra chamada Amy Pickler. Então, a Amy Pickler detalha bem a educação de 0 a 3 anos. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana nessa área, nós estamos fazendo algumas alterações bem significativas no dia a dia da nossa escola. Andréia, e a Escola Curumim, ela não enfatiza muito o uso daqueles brinquedos convencionais que a gente tanto vê, né, em outras escolas. Existe um motivo especial para que isso aconteça? Existe sim, Charles. Eu costumo trabalhar com as professoras assim, na hora da escolha dos brinquedos. É a criança que brinca com o brinquedo ou o brinquedo que brinca com a criança? Então, a gente usa esse critério para trabalhar, para escolher quais são os brinquedos que nós vamos utilizar no dia a dia com as nossas crianças. Por quê? Um bom brinquedo tem que propiciar a criação. Então, dentro de uma sala de aula, que nós temos 10, 12 crianças, cada um vem de um lugar, tem uma formação, tem um gosto específico. Então, o brinquedo que propicia a criação, ele não precisa ser um brinquedo igual para todo mundo. Então, de um brinquedo específico, a criança consegue fazer diferentes usos daquele brinquedo. E através disso, quais são os benefícios, né, que essas crianças alcançam com essa metodologia, né, de fugir um pouco daqueles brinquedos convencionais, brinquedos que apertam um botãozinho e ele fala, enfim, aqueles brinquedos que não geram e não despertam a criação da criança. Hoje em dia isso é muito comum, né? Os brinquedos são todos eletrônicos, coloridos, é o que você falou, cheio de luz. Então, partindo desse pressuposto que a criança precisa criar, nós escolhemos sempre brinquedos diferenciados. Esses brinquedos não convencionais proporcionam às crianças o que o mercado de trabalho tanto procura hoje em dia. O que é? O profissional criativo, o profissional que sabe dar diferentes soluções a um problema. Então, o exemplo que a gente trabalhou agora mesmo, um cone, por exemplo, de lã, de linha, um material simples que a gente encontra em qualquer lugar. Ele pode se transformar, por exemplo, numa corneta para umas crianças, para outras ela pode rolar, se transformar num carro, numa corrida, para o outro, que um futuro engenheiro, talvez, empilhar esses blocos e transformar numa torre. Então, esse tipo de brinquedo vai trazer para a criança um leque bem maior do que um outro brinquedo que ela simplesmente aperta e a luz pisca, aperta e a luz pisca. Até porque também as crianças de hoje, elas são bem antenadas, né? Bem proativas, vamos assim dizer. Então, a partir da hora que ela ali apertou 1, 2, 3 vezes, conforme você mesmo diz, ela já vai perder o interesse daquele brinquedo, né? Com certeza. Em contrapartida, várias crianças brincando com os cones, você deu exemplo. Cada uma brinca de um jeito, às vezes ela pode observar o próprio amiguinho ali, já imita, né? Começa a brincar, então estimula a criação, né, da criança. A criança é curiosa por natureza, né? Todo pai e mãe em casa sabe disso, eles gostam de abrir todas as gavetas, eles gostam de brincar com o controle da TV, com um objeto diferente que eles veem em casa. Então, às vezes o quarto está cheio de brinquedo e eles estão lá brincando com as embalagens vazias, com o controle da TV, com um objeto simples do dia a dia, que não é aquele brinquedo comprado para a criança. Aí vem o questionamento que eu faço com as minhas professoras lá na escola. Será que nós estamos comprando os brinquedos certos? Se esse brinquedo estivesse certo, ele estaria brincando com o brinquedo lá no quarto e não lá com as embalagens vazias, com o controle remoto. A gente vê, às vezes, eles brincando com uma garrafa PET, né? Uma coisa tão simples e se divertem tanto, né? Muito mais do que com o brinquedo caro que está lá no quarto e fica empoeirado sem uso. Exatamente.
André, andadores não são permitidos, né, lá no curumim. Existe um motivo específico para isso? Existe sim, Charles. Inclusive, esses andadores já estão proibidos, né, de serem vendidos no Brasil. A Justiça do Rio Grande do Sul proibiu a venda em todo o Brasil desses andadores. Eu costumo explicar assim, é como se você habilitasse um motorista na categoria A e desse a chave de um caminhão para ele dirigir. A criança não tem ainda essa habilidade formada para estar andando. Então, quando você coloca essa criança no andador, ela está muito mais propensa a se acidentar. Então, o índice de acidentes com uso de andador é imenso e acidentes graves, porque ela ainda não tem habilidade para manejar aquele brinquedo. Então, casos gravíssimos de criança com traumatismo craniano, com quebraduras graves nos membros. Então, justamente por conta disso, está proibido mesmo a venda desses brinquedos. André, no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouquinho da sua estrutura, né? E de uma particularidade também, que o berçário curumim, ele não tem berço, né? Eu gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente os motivos disso. Obrigada, claro. Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí, programa Atitude Empreender, volta já.